Primeiramente, boa tarde, e mais uma vez, eu agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês hoje discutindo sobre esses assuntos. É a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto em português e para uma audiência brasileira. Eu nunca falei sobre esse assunto em português, então eu já peço desculpa de antemão caso eu fale alguma coisa, porque assim, eu vou acabar ficar falando metade em inglês, metade em português, porque não existe uma literatura brasileira forte nessa área, então muitos dos termos técnicos eu vou acabar utilizando em inglês. Eu já peço desculpa de antemão por isso, porque eu detesto quando você, sabe, aquelas pessoas que ficam falando metade em uma língua, metade em outra, mas nesse caso eu não tenho como evitar. Eu vou fazer essa palestra, eu pretendo fazer isso de uma maneira muito mais dinâmica. Eu vou tentar passar pela apresentação o mais rápido possível, porque o meu objetivo aqui hoje não é para simplesmente apresentar fatos para vocês. Eu não quero só ficar jogando conteúdo na cabeça de vocês, eu quero mostrar as coisas, mostrar o ponto de vista teórico. Eu quero mostrar para vocês o que um cientista político experimental, que é o que eu sou, faz. Eu acho que no Brasil esse tipo de cientista político não existe, mas basicamente isso é muito comum nos Estados Unidos. Existe o cientista teórico e o cientista experimental. O teórico, como o próprio nome diz, é aquele que cria teorias e tenta entender sobre como, por exemplo, as relações políticas e sociais elas acontecem dentro do Estado. No meu caso, por ser um cientista político experimental, eu boto essas teorias em prática. A gente cria experimentos, a gente tenta conduzir estudos empíricos sobre o que funciona e o que não funciona dentro da ciência política. A minha apresentação, ela vai ter dois componentes, um componente teórico, muito simples, muito rápido. Não vou ficar discutindo aqui sobre milhares de referências bibliográficas, eu só vou mostrar para vocês o básico. E por que eu vou mostrar o básico? Porque eu quero focar muito mais na parte empírica, e dentro dessa parte empírica é onde eu quero levantar mais questões. Como eu disse, o meu objetivo hoje, nessa conversa que a gente está tendo aqui, é levantar muito mais perguntas do que respostas. E se vocês saírem daqui sem ficar se questionando sobre as coisas que eu faço, ou sobre as coisas com que eu trabalho, a minha missão aqui ela não serviu de nada. Como eu disse, eu quero fazer com que isso seja muito mais dinâmico do que simplesmente ficar mostrando fato, e quero que vocês entrem nessa viagem junto comigo, porque vai ser uma grande viagem. Então, deixa eu começar a apresentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Bom, então, deixa eu ver. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, vamos começar. Primeiramente, meu nome é Caio Mancini, muito prazer de novo estar aqui com vocês. Eu sou mestre em Relações Internacionais e Ciência Política pela Universidade da Califórnia, em San Diego. Dentro do meu mestrado, eu tive duas especializações. A primeira é Inteligência e Contra-Inteligência para Operações Antiterrorismo, com foco em cibersegurança. E a segunda é Economia Internacional e Data Science. Muitas pessoas me perguntam por que áreas tão diferentes, e, na verdade, a minha resposta é um tanto quanto simples. Todas as metodologias que a gente usa, tanto para segurança internacional quanto para ciência dos dados ou Data Science, eles são basicamente as mesmas, né? O número, o background quantitativo é muito, muito forte, e a gente utiliza basicamente as mesmas ferramentas. Como eu disse, a minha apresentação ela vai ter dois componentes, um componente teórico, no qual nós vamos discutir muito, muito rapidamente, sobre o conceito de poder cibernético, cyber power, e a gente vai falar sobre difusão de poder, e tentar explicar, e a gente vai tentar conversar muito rapidamente o porquê existe todo esse hype em volta de cibersegurança. E a segunda parte, vou mostrar para vocês todos os projetos no qual eu estive envolvido, e tentar fazer um link entre o conceito que a gente vai discutir sobre cyber power e qual o peso desses projetos para o desenvolvimento do campo, e o que a gente está vendo em cibersegurança nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de começar a apresentação simplesmente utilizando a fala de Weber, que é justamente a definição que ele usa sobre poder, que é a habilidade do indivíduo ou de um grupo de tentar atingir um objetivo, enquanto outros estão tentando fazer com que você não atinja esse objetivo. E eu quero que vocês fiquem com essa definição em mente, porque ela basicamente é a definição que guia o conceito de poder em ciência política e relações internacionais.
Partindo desse pressuposto, Joseph Nye, que é um dos maiores teóricos em relações internacionais, ele começou essa discussão sobre cyberpower e ele tentou fazer uma tradução do que ele acredita no que se diz poder em relações internacionais para a cibersegurança. E ele diz que o cyberpower existem três faces, né, três facetas do poder cibernético. A primeira delas é a coerção, e o maior exemplo de coerção seria a intrusão de sistemas chamados SCADA. SCADA são sistemas que são utilizados em electrical power grids, né, electrical power grids, usinas nucleares, usinas hidrelétricas, e a coerção, ela justamente tem essa faceta muito mais bélica e conflitiva. A segunda face do cyberpower é que ele fala sobre agenda control, ou controle de agenda, e o maior exemplo que a gente tem é o Chinese Great Firewall, né, o firewall chinês, que previne com que os cidadãos chineses eles ultrapassem essa barreira e vejam informações que não são aprovadas ou pré-aprovadas pelo Partido Comunista Chinês. E a terceira face é o poder sobre influência, e acho que o maior exemplo nessa situação de poder sobre influência é fake news, né? E como fake news pode modelar a nossa percepção, pode influenciar situações como, por exemplo, eleições e situações como, por exemplo, pandemia, etc. Esses três conceitos, eles estão completamente linkados ao conceito de vulnerabilidade de dia zero, ou Zero Day Vulnerabilities. Essas vulnerabilidades é um termo técnico, mas basicamente, imagina que Caio descobriu uma vulnerabilidade no iPhone que ninguém sabe que existe. E como ninguém sabe que existe, não existe uma correção para isso. E essas vulnerabilidades, essas Zero Day Vulnerabilities, elas são normalmente muito visadas quando a gente fala de operações cibernéticas, porque esse tipo se você descobre, se alguma organização acaba descobrindo, ou um grupo de pessoas acaba descobrindo uma vulnerabilidade nesse nível, você consegue ter uma vantagem, mas é uma vantagem que, eu não sei se vocês são familiares com esse termo, mas que o retorno em escala dessa vantagem é muito pequeno. E por que ele é muito pequeno? Porque ele tem a famosa arma de um tiro só. Você tem que utilizar essa arma uma única vez, porque a partir do momento que essa arma for utilizada, pesquisadores vão tentar descobrir uma correção para essa vulnerabilidade, e é necessário que exista uma operação por trás de como utilizar essa arma de uma maneira muito eficaz e eficiente. Do contrário, toda essa ideia de vantagem, ela vai por água abaixo. E muita gente se pergunta onde é que essa situação, onde é que todas essas relações de cyberpower, conflitos cibernéticos, onde é que elas ocorrem? Elas ocorrem no cyberespaço. E existe uma diferença formal entre a internet e o cyberespaço. A internet é simplesmente a tecnologia no qual nós utilizamos, para se conectar numa rede mundial de computadores, e para aqueles que, eu não sei se vocês, mas assim, de um termo muito rápido, muito técnico, o acesso que você tem à internet é simplesmente o seu computador se conectando a uma rede maior de computadores. Então, todos esses computadores que estão ligados em rede, então imagina que você está numa sala gigantesca e que o seu computador simplesmente você pode ter um acesso a um computador daquela mesma sala. E quando você não tem o acesso à internet, esse acesso que você tem aos outros demais computadores, ele não é garantido. E tem algumas especificidades do cyberespaço que eles são extremamente interessantes para essas relações de poder no sistema internacional. A primeira delas é de que o cyberespaço ele é o primeiro ambiente criado pelo homem. Ele é um pouco diferente da geografia, né, dos nossos terrenos, onde nossos países estão localizados, porque os nossos países eles estão onde eles estão por uma série de questões históricas e naturais, e enfim, enquanto o cyberespaço não, ele é um ambiente criado pelo homem, e ele dá E por ser criado pelo homem, e você tem essa facilidade de conexão com pessoas ao redor do mundo, muita gente acredita que a distância ela vai acabar morrendo em conflitos cibernéticos, com a vinda de conflitos cibernéticos, né? Porque para você atacar um país, para você fazer uma operação, você precisa estar presente naquele determinado país, né? Um exemplo muito simples, para os Estados Unidos terem invadido o Iraque, eles precisavam estar no Iraque.
E eu vou mostrar para vocês mais tarde que isso já é a primeira situação na qual os cientistas políticos teóricos eles estavam errados, e eu vou mostrar para vocês um estudo que a gente fez na universidade, no qual um time de hackers chineses, conhecidos como Red Star, eles invadiram o servidor da universidade, e porque a universidade estava conduzindo uma pesquisa com patrocínio do Pentágono, no qual eles estavam desenvolvendo um novo motor de propulsão para um novo caça da Força Aérea, e eles estavam tentando entrar e pegar essa propriedade intelectual, e a gente tentou contra-atacar, a gente contra-atacou, não conseguiu impedir que parte dos planos fossem roubados, mas a gente conseguiu fazer um experimento, e eu vou mostrar para vocês o papel da geografia, da distância nesse experimento que a gente fez enquanto a gente estava nessa situação. E o segundo ponto, que eu acho extremamente interessante nessa questão do cyberespaço, é que, comparativamente falando, as barreiras que você tem para engajar em conflito no cyberespaço, elas são muito mais baixas. E quando a gente fala sobre preço ou a ideia de custo, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente está falando sobre comparativamente, a gente está sempre fazendo uma comparação. Comparativamente falando, as barreiras que você tem para utilizar essa forma de operacionalização de guerra, ela é muito mais barata, por exemplo, do que você tentar engajar em conflito aéreo ou em conflito marítimo, né? Ou até em conflito terrestre. Por quê? Porque você simplesmente não precisa mover céus e terras, literalmente, para você engajar em conflito. No entanto, existe uma falácia que eu gostaria de apontar agora, e é uma falácia muito aceita no meio teórico, só que quando você traz para um meio aplicado, para um meio empírico, ela não é tão realidade, que é justamente a ideia de custo. Você acredita que o custo ele é relativamente baixo para você engajar em cyberconflito, mas ele não é tão baixo. Por quê? Primeiro, porque você precisa de pessoal qualificado, você precisa de mão de obra qualificada, o que não é barato, você precisa de equipamento, que também não é barato, e você precisa de um tipo específico de conexão na internet, que são conexões de baixa latência, ou chamadas TT3, são essas conexões que a NASA utiliza, que o Pentágono utiliza, que os supercomputadores, como por exemplo da universidade onde eu trabalhava, eles utilizam. Então, o gasto comparativo, ele é baixo e você não tem o engajamento de vidas humanas, mas ele não é necessariamente quase que irrisório, como alguns cientistas políticos em as suas publicações eles tendem a dizer. E um dos dois principais fatores que fazem com que o cyberespaço tenha toda essa interação que seja interessante é o fato de você poder infringir e tentar modificar a vantagem que você, a sua companhia, o seu país, ou sua organização tem nos mais diversos e variados ramos, que vai desde comércio até a guerra. E toda essa ideia que você tem de estados mais fracos utilizarem de seus recursos para causar dano a estados mais fortes é chamada de power diffusion, ou difusão de poder. E a ideia de power diffusion é muito simples, em teoria, um país fraco como a Coreia do Norte pode causar danos massivos e significativos a um país extremamente forte, como, por exemplo, os Estados Unidos. E quando eu digo dano, a gente não está falando sobre causalidade não, casualty, baixa. A gente não está falando sobre baixa em conflito armado. Eu estou falando sobre, por exemplo, danos massivos à economia, roubo de propriedade intelectual, espionagem. Então, e acho que a maior exemplificação de difusão de poder nessa situação são justamente os data breaches, né, ou os data leakages, eu não sei como é que a mídia... vazamento de dados. Vazamento de dados, eu acho que é a maior exemplificação disso, no qual organizações com poucos recursos conseguem extrair informações e causar danos significativos economicamente a empresas como, por exemplo, Yahoo, como, por exemplo, a Dara, a Amazon, o Google, o Facebook. E, né, assim, com o conceito de difusão de poder, a gente fecha essa ideia da teoria em volta relacionado ao cyberespaço. E eu gostaria que vocês já ficassem com uma pergunta na cabeça. E essa pergunta que eu gostaria de fazer para vocês primeiro quando a gente fala sobre conflitos no cyberespaço, quando a gente fala sobre geografia no cyberespaço,
A primeira pergunta que eu gostaria que vocês tentassem responder para vocês mesmos, e depois a gente pode discutir mais a fundo quando a gente terminar a apresentação, existe algum tipo de soberania no ciberespaço? Se ela existe, aonde ela começa e aonde ela termina? Muito se fala sobre tentar estabelecer algum tipo de a Convenção de Genebra para conflitos cibernéticos. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que sou completamente contra esse tipo de situação, porque é muito difícil você tentar estabelecer jurisdição dentro de um ambiente tão abstrato, e existem algumas ideias no qual você pode simplesmente dizer que a jurisdição brasileira, por exemplo, é sobre todos os domínios.com.br, a jurisdição americana entre os domínios.com, ou a jurisdição brasileira começa aonde o servidor está sendo hosteado fisicamente, mas existem diversas questões que você pode simplesmente bypass ou hackear essa legislação para que você tenha uma vantagem sobre isso. Então, é uma questão que parece simples, mas ela não é tão simples, e eu gostaria que vocês já ficassem com essa questão na cabeça para depois a gente discutir. Como é que a gente define jurisdição e se vale a pena definir jurisdição dentro do ciberespaço. Então, a gente passa agora para a parte empírica da discussão, e a parte empírica eu gostaria só de falar brevemente sobre Causality Revolution nos Estados Unidos. Basicamente, desde a década de 50, todos os campos de ciências humanas, ciências sociais, ciências biológicas, tudo nos Estados Unidos, eles estão utilizando metodologias quantitativas para você inferir causalidade. A causalidade, ela é o principal componente de pesquisa que você tem que ter numa pesquisa nos Estados Unidos. Se você não tem esse componente, a sua pesquisa ela não serve de absolutamente nada. E existe uma segunda faceta da importância da causalidade, é que quando você introduz esse tipo de metodologia de pesquisa, você remove o que a gente chama de bias. E o bias, eu não sei qual é a tradução específica para isso no português, mas é basicamente puxar sardinha, né? Por exemplo, vamos supor que eu sou partidário de uma determinada ideologia, vamos supor que eu sou marxista. Então, eu vou simplesmente utilizar no meu trabalho diversas questões de uma maneira muito geral, assim, diversas citações apoiando o meu ponto de vista, e na metodologia científica que a gente utiliza nos Estados Unidos, isso é simplesmente considerado inútil. Você consegue apontar esse tipo de erro dentro da pesquisa, dentro da metodologia, e a metodologia de fato não deixa que você faça esse tipo de coisa. E eu gostaria de começar essa parte empírica fazendo justamente a pergunta, né? Existe alguma evidência empírica que mostra que essas teorias estão corretas? E um dos primeiros estudos, em um dos, inclusive, os mais falados estudos dentro desse meio é do Kostyuk e do Zhukov. Eles fazem uma pergunta muito simples dentro do campo, que é: cyberataques podem modificar o resultado que você tem dentro de um conflito armado? E eles utilizaram dados do conflito que aconteceu na Ucrânia e entre Ucrânia e a Rússia, e alguns dados adicionais da guerra da Síria. Eu gosto de utilizar esse caso como exemplo, porque foi o primeiro conflito no qual você teve justamente um hacking em larga escala. O time de hacking chinês chamado Grizzly Bears, ou Ursos Peludos, acho que a tradução é essa, ou são os peludos, eu não sei. Eles conseguiram invadir uma hidrelétrica ucraniana e conseguiram manter essa hidrelétrica ucraniana sob controle dentro de 72 horas, até que a falha fosse descoberta. Mas independente do uso desse tipo de poder cibernético em um conflito armado, quando você utiliza as metodologias, né, para inferir causalidade, a conclusão que eles chegam é que cyberataques eles não são efetivos como ferramenta de coerção em guerra, em conflitos armados, mas, por enquanto, é a situação que foi naquele conflito. Talvez, num outro conflito, numa outra condição, esses cyberataques eles fossem muito mais efetivos, mas nesse conflito ele não necessariamente foi. E eu gostaria de mostrar para vocês o que eles conseguiram utilizar aqui.
Esses são dois gráficos que eles mostram. O primeiro aqui, ele mostra sobre a intensidade de cyberataques, e o segundo, a intensidade de conflito real, né? Eles chamam a literatura chama de kinetic operation. E a hipótese que eles tinham é basicamente o seguinte, que quando você tem você tem ataques em larga escala, ataques cibernéticos em larga escala, você tem uma diminuição do conflito corporal, e vice-versa. E por que eles tinham essa ideia? A ideia é de que quando você utiliza cyber-ferramentas, os cyber-weapons, para você engajar em conflito, você diminui a necessidade de você utilizar da força, né, da força física, da força bruta. E quando você coloca esses dados dentro dos modelos que nós utilizamos, são modelos experimentais, eles conseguiram perceber que, na verdade, os conflitos armados, a utilização de armas cibernéticas, elas simplesmente são uma resposta, reativo, é algo reativo, não é algo proativo, né? E é algo reativo que converge a zero, são o que esses gráficos chamados de Impulse Response Matrix, eles mostram, né? Que você tem um tipo de... Você começa um conflito e você tem como resposta, um conflito utilizando a força física, e você tem como resposta um ataque cibernético, e não como é acreditado na Academia de Ciência Política, que a partir, né, em conflitos atuais, você vai ter uma onda de cyberataques seguidas por ataques, né, ataques cinéticos, né, ou ataques utilizando a força física. E dentro dessas discussões que o Kostyuk e o Zhukov eles fizeram, me deu um insight gigantesco, não só para mim, mas para diversos pesquisadores do nosso laboratório na UC, de que talvez, pela primeira vez na história, seja possível quantificar poder dentro desse ambiente, porque esse ambiente ele é extremamente lógico, ele é extremamente quantitativo. E a ideia que nós tivemos, ela parte do seguinte pressuposto. Todos os dispositivos conectados no cyberespaço, eles são uma espada de dois gumes. Ele, ao mesmo tempo que ele é uma fonte de poder, ele é uma fonte de fraqueza. E a intuição é muito básica, porque com o mesmo computador que você hackeia, você pode ser hackeado. E a gente consegue quantificar quantos computadores existem ao redor do mundo na internet. Por mais que existam técnicas de evasão, a gente consegue tentar quantificar pelo menos quanto que esse tipo de coisa, quando esse tipo de recurso cada país tem e como eles estão distribuídos no cyberespaço. Então, nós criamos um algoritmo no qual nós mandamos uma mensagem chamada de ping. Um ping é simplesmente um pacote que o meu computador manda para vários computadores ao redor do mundo, e eu pego informações, eu pergunto assim, o computador do Tobias está ligado? O computador do Tobias fala, sim, eu estou ligado. Se você está ligado, me mande sua geolocalização. Então, nós geramos esse algoritmo, nós mandamos esse ping para o redor do mundo, e nós tivemos o seguinte resultado. Esse mapa, ele mostra o resultado dessa pesquisa, essa primeira pesquisa que nós fizemos. Cada ponto nesse mapa representa 1.000 dispositivos conectados na internet. Nós tivemos uma resposta de aproximadamente 32 bilhões de devices conectados na internet, o que é um número razoavelmente interessante, dado o fato de que a Google estima que existam, em média, de 34 a 36 bilhões de devices conectados na internet atualmente. E vocês conseguem entender que a distribuição, se partirmos só do pressuposto de que recurso, nesse sentido, ele é poder no cyberespaço, o cyberespaço ele é simplesmente uma representação do mundo real, onde você tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Europa e os países emergentes, né, com acesso à internet. E enquanto alguns outros países não são tão representativos assim, em teoria são relativamente fracos nesse quesito. Depois de muito a gente tentar entender como é que nós utilizaríamos esse tipo de métrica dentro de uma pesquisa ou produzir algum tipo de informação factível ou utilizável, nós desenvolvemos
essa fórmula matemática, no qual a gente tenta, de fato, definir poder dentro do cyberespaço, e o poder que a gente veio, que nós idealizamos, seria uma função da velocidade da internet num país C, das infraestruturas de defesa no país C, o investimento em cyberinfraestrutura no país C, dividido pelo número de hosts ativos dentro daquele país C, menos o número de hosts vulneráveis dentro desse país C. Obviamente, isso tem uma série de implicações e não é algo simplesmente... Ele não é tão simples de ser resolvido, e por uma série de questões técnicas e por uma série de questões legais e princípios éticos, que eu gostaria já, uma segunda pergunta, que eu já gostaria de deixar na cabeça de vocês. Quais são as implicações éticas para esse tipo de pesquisa? Se elas existem. Elas existem? E se elas existem, quais são os tipos de implicações éticas? Porque eu não posso simplesmente mandar um pacote através da internet perguntando, você é um host vulnerável? Porque, em teoria, se eu estou fazendo isso, significa que eu estou tentando arquitetar algo para explorar essa vulnerabilidade. Quais são as implicações éticas para isso? O Brasil está preparado para enfrentar esse tipo de aplicação ética? E o pior ainda, acho que é a pergunta que eu normalmente me faço quando eu penso na relação quando eu penso esse assunto no Brasil. Como que o Brasil vai responder esse tipo de engajamento, né? Então, esse é um dos pequenos projetos que a gente está tentando fazer andar no laboratório. Nós utilizamos o supercomputador da universidade para fazer esse tipo de pesquisa. E, atrelado a isso, eu gostaria de voltar ao que eu falei para vocês sobre o papel da geografia em conflitos armados. Quando o Red Star, que foi o time de hackers chineses, eles invadiram o servidor da universidade, nós entramos para contra-atacar o que estava acontecendo, e nós utilizamos um algoritmo que se chama RTP. Esse RTP, de uma maneira muito simples, ele tenta medir o tempo de resposta que você tem entre um host no lugar A e um host no lugar B, e é aceito dentro da literatura e, na verdade, nós temos também já provas empíricas de que quando você engaja em cyberconflito, quando você tem que ter uma latência menor do que 150 milissegundos, né? Quando você tem um tempo de resposta maior do que 150 milissegundos, toda e qualquer operação cibernética, ela fica extremamente instável. E nós medimos o nosso tempo de resposta do nosso servidor na universidade, lá em San Diego, até um tempo de resposta de um dos servidores que estavam sendo utilizados para o ataque, para atacar as nossas infraestruturas na China, e vocês podem reparar que a conexão, depois dos 150 milissegundos, ela começa a ficar extremamente instável, e isso é extremamente prejudicial para operações cibernéticas, e isso mostra duas coisas. Primeiro, de que a distância, a geografia, ela ainda impacta em conflitos armados, e principalmente se você quer utilizar o poder cibernético para engajar em conflito. E segundo, ela reforça o ponto de que nós havíamos abordado anteriormente, de que você precisa ter uma infraestrutura significativa e que ela não é barata para você se manter dentro no jogo, né, dentro desse jogo, né? Ela não é simplesmente eu posso com o meu notebook da Apple, simplesmente vou hackear o mundo, né? Vou hackear a Nasdaq. Existe essa teoria, mas ela não é factível, empiricamente impossível tecnicamente falando, é impossível de você botar essa teoria em prática. Então, já uma das teorias que nós, na universidade, nós estamos tentando botar a teste e que ela se provou extremamente ineficaz. Durante o meu tempo na universidade, eu participei também de campanhas eleitorais. O meu professor, um dos professores do Instituto, ele é um dos maiores consultores políticos dos Estados Unidos, e nós ele criou um time que prestava consultoria a políticos americanos que estavam em eleição. Eu participei da campanha política de 3 congressistas e 2 senadores, e nós utilizamos Big Data para tentar fazer com que essas pessoas fossem eleitas
nessas corridas, e eu não posso falar exatamente quem ou o que nós fizemos, eu não vou poder entrar em muito detalhe, porque eu fui obrigado a assinar um NDA. NDA é Non-Disclosure Agreement, né, contrato de confidencialidade, mas isso é inofensivo porque é inofensivo em partes, e eu posso mostrar esse tipo de informação para vocês. Nós utilizamos sensoriamento remoto, imagem satélite, para tentar entender como é que seria a distribuição de eleitores de um determinado partido, daquele determinado candidato, a partir de um raio de 25 quilômetros da zona onde ele estaria se candidatando. Então, imagina o seguinte, cada congressista e cada senador nos Estados Unidos, eles representam um county. Um county, na verdade, ele é um condado, né? Ele tem uma jurisdição no qual ele representa, e como nós estávamos todos prestando serviço para o mesmo partido, para o Partido Democrata, nós precisávamos criar algum approach de como nós iríamos fazer com que o eleitor de um candidato A não canibalizasse o voto do eleitor do candidato B. Então, esse algoritmo que nós criamos, ele tentava mapear todos os eleitores no raio de 25 quilômetros, e nós começamos a utilizar um tipo de técnica que nós chamamos de voter type. E o voter type, de uma maneira muito simples, nós categorizamos os eleitores em três categorias. A primeira é o eleitor que sempre vai votar em você. Exemplo, bolsominions vão sempre votar no Bolsonaro, petistas vão sempre votar no PT. Eleitores do tipo 2, pessoas que são famosas em cima do muro, talvez votaria, talvez não votaria. E o terceiro, pessoas que nunca vão votar em você. Ou seja, bolsonaristas nunca vão votar no PT, petistas nunca vão votar no Bolsonaro. E a partir dessa interação que nós temos, nós começamos a mapear esses tipos de eleitores, nesse raio de 25 quilômetros, utilizando imagens de satélite, e começamos a utilizar alguns algoritmos de engajamento social para que essas pessoas, de fato, acabassem votando nos nossos candidatos. Vocês podem perceber que essa cor verde, ela representa o número de eleitores que nós ganhamos, utilizando esse algoritmo, e essas manchas em vermelho são os eleitores que nós utilizamos, que nós perdemos, utilizando esse algoritmo, e a figura, na verdade, ela acaba mostrando que, de fato, de acordo com o que a gente previu utilizando esses algoritmos, esse candidato específico, ele seria eleito, e ele, de fato, foi eleito, com uma margem muito maior do que nós havíamos previsto. O que mostra duas coisas. Primeiro, que o algoritmo funciona, e segundo, que tecnologias cibernéticas, elas podem ser utilizadas em resultados eleitorais. E com essa figura, eu também gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, eu gostaria que vocês ficassem com essa pergunta na cabeça. Qual o problema que vocês veem nessa foto? Se vocês veem algum problema nessa foto, porque eu vejo um problema gigantesco nessa foto, e eu gostaria só que vocês ficassem com isso na cabeça. A gente pode discutir qual que é esse problema que vocês veem, que talvez tenha nessa foto, talvez não, mas o que vocês acham? Existe algum problema nessa foto? Ou não? Como eu disse, o meu professor, o professor do qual eu trabalho junto na universidade, né, a gente chama ele de PI, ele tem contatos muito fortes com o Partido Democrata, e ele foi contratado pelo Partido Democrata para entender como é que tinha acontecido, os hackings tinham acontecido na eleição da Hillary e do Trump, e independente das investigações que o FBI, que a NSA e que a CIA estavam fazendo sobre esse assunto, eles queriam ter uma visão um pouco mais teórica, um pouco mais acadêmica sobre esse ponto. Eu fui o cientista de dados principal nessa pesquisa. Nós basicamente pegamos todos os e-mails que foram trocados durante a campanha eleitoral da Hillary e do Trump, simplesmente entre os membros do partido, e nós criamos um modelo de inteligência artificial chamado de rede neural, ou Neural Network, no qual nós utilizamos NLP, ou Natural Language Processing, para entender quais e-mails eram os e-mails que nós chamamos, um tipo de ataque que a gente chama de spear phishing. Existem 2 slides aqui explicando exatamente como é que funciona o spear phishing, eu não vou entrar nesses detalhes,
porque depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar a definição com vocês, mas de um modo muito, muito simples e muito básico, spear phishing é um ataque extremamente direcionado a uma determinada pessoa, no qual eu mando um e-mail para você, algum tipo de mensagem, me passando por outra pessoa, só que esse e-mail, ele não é simplesmente eu estou mandando para você um spam do tipo, você quer comprar Viagra? Ele é um spam que ele utiliza essa ferramenta de inteligência artificial, que se chama Natural Processing Language, que me faz me passar perfeitamente por outra pessoa. Esse algoritmo, ele pega mensagens anteriores dessa pessoa e tenta imitar os padrões que essa pessoa utiliza em linguagem escrita ou linguagem verbal. Ela tenta, de fato, criar como se fosse uma reprodução de como eu me comporto nesse meio. E nós conseguimos treinar essa rede neural para tentar identificar o que estava acontecendo, quais foram as pessoas atacadas por esse tipo de engajamento. Nós conseguimos, esse é um dos principais, as próximas 2 fotos são os principais resultados que nós tivemos, né? Os e-mails que são considerados phishing, eles são esses e-mails. Você pode ver que ele, na verdade, ele parece que são e-mails, simplesmente e-mails do pessoal do TI, ou ele utilizando, inclusive, endereços do pessoal do TI, o que significa que o pessoal do TI já havia sido hackeado previamente, mas eles estavam tentando fazer com que as pessoas engajassem em algum tipo de ação para que o computador da vítima ou os acessos da vítima fossem comprometidos. E uma das coisas que nós percebemos durante essa pesquisa é que eles sabiam o que eles estavam fazendo. E como que eles sabiam o que eles estavam fazendo? Esse gráfico, ele mostra o número de dias e o reforço das atividades que esse grupo fazia. Então, vocês podem ver que a cada 7 dias, que é o que mostra por essa barreira aqui, a cada 7 dias você tem um reforço das atividades e o maior número de e-mails ou de tentativas de hacking, por tentativas de spear phishing dentro do Partido Democrata acontecia no 30º dia, ou seja, no final do mês, e isso coincide de uma maneira, não sei se você acredita em coincidência, né? Mas olha que engraçado, o Partido Democrata simplesmente tinha por política de TI fazer com que todas as pessoas do Partido Democrata resetassem a senha de 30 em 30 dias. Então, olha que engraçado, os caras sabiam que de 30 em 30 dias o Partido Democrata iria fazer com que essas pessoas resetassem suas senhas, então eles tentaram, de tudo quanto é maneira, aproveitar essas janelas para tentar ganhar espaço dentro da organização. E o tipo de ataque que eles utilizaram é um tipo de metodologia que nós chamamos de bottoms-up. O que é o bottom-up? Você começa atacando uma pessoa num nível hierárquico muito baixo, porque a partir do momento que você está, por exemplo, um estagiário, e a partir do momento que você tem o estagiário na tua mão, você começa a subir os ataques para posições mais significativas, se passando cada vez por uma pessoa diferente. E vocês podem perceber que quanto maior o nível da hierarquia, o número de ataques diminui, só que ele não só diminui, como ele fica muito mais direcionado, é muito mais bem elaborado. E tanto que o próximo, essa tabela mostra para vocês o nível hierárquico das pessoas indo da campanha e o número de ataque que essas pessoas receberam, né? Como por exemplo, o gerente de campanha, o Rob Mook, ele recebeu 255 ataques. A diretora de TI da campanha, a Stephanie Hannon, ela recebeu 536 ataques. John Podesta, que é o chairman da campanha, 450. Benenson, 122. Palmieri, 92. Renteria, 36. Sheng, 420. Então, você vê que essas pessoas, elas foram muito visadas nesse tipo de operação, e o pior de tudo, todas elas caíram no ataque. São pessoas que estão em níveis essenciais dentro da organização, com papéis extremamente importantes dentro da campanha, e todas elas foram pegas, né? Então você pode perceber que esse tipo de tecnologia, ela veio para ficar,
e ela é extremamente persuasiva, porque você tem a combinação de dois fatores, você tem a combinação de inteligência artificial com um componente humano. E o mais engraçado, você não pode simplesmente apontar nessa situação e dizer que a culpa foi do estagiário, porque se vocês forem reparar aqui, a diretora de TI caiu no ataque e ela foi a pessoa que mais recebeu ataques. Então, foram as nossas conclusões desse trabalho que nós fizemos pro Partido Democrata. E para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês muito rapidamente o nosso projeto que nós trabalhamos em parceria com a NASA e com a FIMA. Como dito no começo, esse projeto ele tem o objetivo de economizar de 3 a 6 bilhões de dólares. Nós percebemos que quando existe um furacão nos Estados Unidos, gasta-se de 2 a 3 vezes mais, direcionando recursos a áreas afetadas depois do evento, e se nós direcionássemos recursos antes do evento, nós conseguiríamos economizar nessa faixa de 3 a 6 bilhões de dólares, tentando responder a esse tipo de catástrofe natural. O modelo que nós utilizamos foi uma combinação de algoritmos, como Recurrent Neural Networks, eu não sei como isso se chama em português, acho que redes neurais recorrentes, Probit, que não tem tradução, e Differences in Differences, que é um modelo experimental. Nós utilizamos dados providenciados pela NASA e pela FIMA, então foram todos esses datasets que nós utilizamos aqui, e nós tínhamos que trazer algo, uma resposta, né, fazer com que essa resposta ela fosse uma resposta utilizável. E o resultado, esses são todos os modelos que estão em utilização pela NASA e pela FIMA. E o mais engraçado é que o modelo que nosso time desenvolveu, ele simplesmente, eu não sei como é que se fala isso em português, outperform. É quando ele é melhor, ele acabou sendo muito melhor, muito mais efetivo do que esses modelos que a NASA e que a FIMA utilizam. E o nosso modelo mostra exatamente quais são as regiões afetadas, qual seria a rota, por onde esses furacões passariam, qual seria a categoria do furacão e qual seria o nível aproximado de destruição que o furacão deixaria para trás, né? Qual seria o rastro de destruição. Eu já estou chegando no final da apresentação, e com todas essas coisas que eu acabei de mostrar para vocês, eu gostaria só de deixar mais algumas perguntas, né? Quando a gente fala sobre poder no cyberespaço, por mais que nós ainda não tenhamos chegado a uma conclusão significativa sobre se é possível quantificar ou não, a gente teve um insight de que a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta para outras coisas, como, por exemplo, eu não sei se vocês sabem como é que os pesquisadores eles medem o nível de atividade econômica na Coreia do Norte. Esse nível de atividade econômica na Coreia do Norte ele é feito por imagens de satélite, imagens noturnas de satélite, e o nível de transação financeira que acontece na África é feito via mobile money. Então, esse tipo de ferramenta ele pode ser utilizado como proxy ou como algum substituto para atividade econômica. Então, o que eu quero dizer com isso é que o que nós achamos na primeira pesquisa, em fazer o mapeamento do cyberespaço, ele não é de todo inútil. Pelo menos é isso que a gente quer acreditar. Eu não sei se vocês concordam com isso. Isso, inclusive, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês acham que isso foi inútil? Vocês não acham que não foi inútil? Nós temos uma série de questões éticas e técnicas em relação a todas essas pesquisas. A primeira de todas, eu acho que é técnica e ela envolve a falso positivo. Falso positivo é justamente aquele servidor que a gente acha que ele é vulnerável e ele, na verdade, não é vulnerável. E a questão ética, né? Quais são as questões éticas que a gente tem que enfrentar nessa situação? E eu não estou falando só sobre a possibilidade de invadir um servidor. Eu estou falando sobre privacidade de dados, eu estou falando sobre processamento de dados, eu estou falando sobre uma série de outras questões legais e como é que a gente pode pensar sobre essas questões legais. E se existe alguma maneira de pensar sobre essas questões legais, porque muito se fala sobre o LGPD e o GDPR, né, que eu não sei, acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre o LGPD. A LGPD ela é um Ctrl-C, Ctrl-V muito mal feito do GDPR, que é o acordo europeu, e todas as heranças, e por ser um Ctrl-C, Ctrl-V muito mal feito, o GDPR, ela traz todos os problemas e todas as deficiências do GDPR,
como, por exemplo, como você vai estabelecer o Data National Protection Authority, como você vai enforçar essas medidas. Enfim, uma discussão que a gente pode ter no final, mas uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, quando você fala sobre legislação no cyberespaço, você está falando sobre um ambiente que muda a cada 2 semanas. Então, como é que você vai implementar uma legislação num ambiente que ele muda muito mais rápido do que o Estado? O Estado não consegue acompanhar. E existe a possibilidade de, quando o Estado tentar implementar alguma coisa, alguma legislação, e for tentar enforçar essas legislações, essa legislação já é arcaica para esse tipo de situação. Então, como é que a gente pode pensar em maneiras melhores para tentar regular ou para tentar fazer com que o cyberespaço seja muito mais seguro socialmente ou democraticamente, que muito se fala sobre você fazer com que o cyberespaço seja um ambiente livre e seguro para a expressão democrática. E o último ponto, para finalizar essa apresentação, que eu já falei demais, que é justamente o tipo de dado que nós estamos utilizando. Esse problema a gente chama de Big Data Problem, que é quanto mais a gente tem informação, pior é. E pior é porque a gente sempre fica com a pergunta na cabeça: nós estamos utilizando da maneira correta? Nós estamos utilizando os dados corretos? Será que isso está certo? Será que não está? Então, a pergunta que eu também gostaria de deixar para vocês é: como é que a gente pode utilizar essas ferramentas para fazer com que esse campo se desenvolva cada vez mais? E o pior, e assim, acho que a questão mais difícil de todas: quando a gente utiliza dados nesse tipo de pesquisa, nós estamos utilizando os dados corretos? Existe algum tipo de dado que você não tem que levar em consideração quando você está fazendo esse tipo de pesquisa? E se sim, por quê? E com isso eu fecho a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e espero que vocês não estejam mortos de tédio ao final dessa conversa. Todos vocês, muito obrigado. Caio, novamente agradeço sua exposição. Eu acho que fica um pouco esse sentimento de dados são futuro, e seja para o bem, seja para o mal. O Big Data é justamente isso: você usar os dados para predizer o futuro, você prever o futuro. Aquela sua primeira pergunta sobre soberania, na verdade eu queria fazer um apontamento que é justamente o que nós dois, inclusive, vivenciamos, eu acho que no IGF, ano passado, quando os países estavam debatendo se existe ou não uma soberania. A gente vê predominantemente, por exemplo, a China defender a soberania chinesa, a China tentar sair um pouco desse sistema global de governança da internet, justamente para ter um controle um pouco mais rígido, um pouco mais forte. Aí a gente viu, por exemplo, o Google, salvo engano, em 2011, quando o Google saiu da China, e aí existe um monopólio das empresas chinesas dentro da própria China. A gente vê os Estados Unidos defendendo justamente o contrário, que não pode existir uma soberania digital. Mas é interessante porque esse debate, na maioria das vezes, ele esquece a lógica do poder. E é justamente isso que a gente viu no IGF. O debate ele passa sem considerar o poder dos grandes atores, dos big players, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, que geralmente eles saem um pouco desse debate, e aí outros atores, por exemplo, no caso o Brasil, que desde 2014 no NET mundial, a Alemanha vem tentando entrar um pouco mais nesse tema, e eu acho que eu não sei muito bem, eu não sei se existe ou não uma soberania, mas eu acho que a pergunta de 1 milhão, já tem vários anos, desde o começo do IGF, acho que em 2005, 2006, todo mundo vem debatendo sobre isso, então acho que essa é a pergunta de 1 milhão. E agora eu tenho uma pergunta para você em relação a estratégias. Você tem conhecimento de estratégias de cibersegurança feitas pelo Brasil, ou até no contexto da América Latina, caso não tenha no Brasil? E aí, Tobias? De novo, obrigado pelo convite. Você, só respondendo de uma maneira muito rápida, que você falou sobre soberania, na verdade, é uma discussão
que ela é válida, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo inútil, porque ela é válida porque você precisa tentar entender se de fato nós precisamos de definir esse conceito ou não, e ela acaba sendo inútil porque você tem maneiras de você acabar se esvaindo, de acabar pulando, digamos assim, pulando o muro nessa questão de soberania, como, por exemplo, você utilizar VPN ou você utilizar algum outro tipo de ferramenta que você acaba criptografando a sua conexão e acaba passando, ou o que a gente chama de rerouting, que não é só você utilizar a criptografia ou VPN, mas você passar por outros caminhos na internet para você mudar a sua conexão. E de um ponto de vista técnico, isso é muito difícil de você chegar a uma conclusão. E em relação ao Brasil, no começo de 2019, se eu não estiver enganado, 2019, final de 2018, a universidade tem um instituto chamado Instituto das Américas, que promove pesquisas na América Latina. Nós fizemos algumas pesquisas em parceria com a OEA, e o governo brasileiro vira e mexe, pede alguns estudos para nós, e nós tivemos a proatividade de, por eu ser brasileiro e por ser acho que o único brasileiro, acho que eu sou o único brasileiro dentro do Lab, eu queria fazer com que o governo brasileiro se engajasse muito mais em cibersegurança. Nós chegamos a apresentar para o Ministério da Ciência e Tecnologia um plano para tentar estabelecer uma estratégia de cibersegurança que fosse nacional e que abrangesse esse tema. À época, esse assunto foi completamente colocado na gaveta pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós chegamos a tentar puxar esse assunto um pouco mais, mas partindo de um ponto de vista do cientista político, eu consigo entender o porquê que esse assunto não foi para frente. Você tem uma nova administração, você tem problemas como, por exemplo, saúde, educação e segurança. Como é que eu vou chegar para o meu eleitor que está querendo saúde, educação e segurança e que veio com esse novo governo que veio com a promessa de vamos limpar a corrupção no Brasil, e eu vou chegar para o meu eleitor e falar assim, olha, e eu vou investir cerca de quase 35 milhões de dólares numa infraestrutura de cibersegurança. Então, partindo do ponto de vista racional de um político, eu tomaria a mesma decisão. Eu não vou investir 35 milhões, entre 35 e 50 milhões de dólares para criar uma infraestrutura nesse momento, sendo que eu posso investir esse tipo de coisa que vai me render muito mais volta no futuro. Então, sim, a gente já tentou fazer com que o governo tivesse essa iniciativa, não foi muito bem recebido. A gente sabe que o Exército Brasileiro, principalmente a Academia das Agulhas Negras, tem uma iniciativa que chama Proteus. É uma iniciativa que está engatinhando e eu não quero ser injusto com eles, mas dado os recursos que eles têm, eles estão fazendo um progresso significativo, mas que ainda assim está muito aquém do que você precisa estar para poder competir nesse jogo, e não só competir ofensivamente, mas defensivamente também. Espero ter respondido sua pergunta. Oi, Caio, tudo bem? Bom, tudo bom? Meu nome é João Alexandre, eu sou aluno do doutoramento de Direito aqui na Universidade de Coimbra, e eu trabalhei tanto na graduação quanto mestrado quanto doutorado, agora estou trabalhando com a questão de proteção de dados. E uma coisa que me chamou a atenção aqui na Europa, já teve um grave, vamos dizer, rompimento de dados em relação a compartilhamento com os Estados Unidos no Acordo no Schrems, quando teve a quebra do Pacto Safe Harbor, ou Porto Seguro, e depois vem o RGPD com essa proteção maior, e sempre tentam comparar os Estados Unidos com a Europa nessa questão de proteção. O RGPD, recentemente, em questão da aplicação da lei, foi considerado no acórdão da CNL que, por exemplo, o direito ao esquecimento, o direito à desindexação, só seriam exercidos dentro do espaço da União Europeia, nem para países do espaço econômico europeu, mas somente dentro da União Europeia, e tinha uma defesa de ser global, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu defendia essa questão global, já pensando que o Google, por exemplo, o Facebook, o Google.pt aqui em Portugal, é nada mais do que uma máscara do Google.com dos Estados Unidos, e seus não tem como a gente encontrar de onde vem a informação, de qual data center, e se eu não me engano, não tem nem data center da Google aqui em Portugal. Mas o que eu queria colocar é o seguinte,
nós vemos na questão do mundo físico. Nós temos a OTAN, nós temos vários conglomerados de exércitos e de algumas coisas para possíveis ataques, vamos dizer assim, para contra-atacar alguns males, e nós não vemos isso na questão do mundo da internet, muito por causa dessa questão de proteção do tratamento de dados, igual da imagem que você mostrou. Eu acho que tem muito da questão do consentimento, que aqui na Europa eles batem muito em relação ao consentimento do usuário, se o tratamento de dados isso é ilícito, se tem o consentimento tem que ser livre, inclusive teve problema dos cookies agora. Então, seria possível ter talvez uma proteção maior em relação à questão de hackers e da inteligência artificial atacar outros computadores, se existisse talvez um acordo, um pacto de proteção maior, porque na Europa, por exemplo, já não deu certo a questão de um código penal unificado, pensando na questão da soberania dos países. Mas, como a internet é um mundo sem fronteiras ou sem limites, existe essa possibilidade, talvez, de fazer uma defesa maciça, uma defesa maior em relação ao usuário comum, que só entra ali no Word, no Facebook, não tem a noção do que está acontecendo por trás do computador dele? Primeiro de tudo, obrigado pela sua pergunta. Eu acho que só vou responder essa pergunta de trás para frente. Eu concordo com você que é extremamente difícil você querer comparar os Estados Unidos com a União Europeia no quesito de proteção de dados. Primeiro porque os europeus, você me corrija se eu estiver errado, mas o meu entendimento é que os europeus, eles entendem que os dados que eles têm é como se fosse um direito humano, é como o seu direito à liberdade de expressão. Os americanos, na verdade, eles não acreditam que esse direito ele seja humano, é só um direito como se fosse algo relacionado ao direito do consumidor. E sem contar que as legislações de privacidade e proteção de dados nos Estados Unidos, elas são muito estranhas, para se dizer o básico, né? Você tem legislações que eles falam sobre proteção de dados de pacientes e de crianças, mas você não fala nada sobre, por exemplo, utilizar os seus dados para eleição. Ou se eu posso utilizar esses dados para pesquisa de consumidor ou coisas do gênero. Então, é uma comparação que ela não é justa, e tanto que, quando a gente fala sobre nessa discussão de proteção de dados, são os dois maiores players, e dentro dessa discussão são as duas visões opostas de mundo, na qual os Estados Unidos acreditam que o mercado, na verdade, Silicon Valley tem que se autorregular por questões comerciais e por questões de vantagem econômica, e na Europa ele já tem essa visão muito mais estadocêntrica. Em relação ao que você perguntou sobre você criar uma aliança global para que proteja um cidadão, isso é uma pergunta que o Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos chegou a fazer com todas as universidades que pesquisam sobre cibersegurança, nós, a Caltech, Harvard, MIT e, se eu não me engano, Berkeley. Basicamente, o que eles estavam querendo entender é se era possível você fazer essa coalizão. Partindo de um ponto de vista econômico, de um economista. Um economista, ele sempre pensa ele sempre pensa em incentivo. E eu te pergunto, qual que é o incentivo que um país como os Estados Unidos tem de simplesmente compartilhar tecnologia ou tentar criar um escudo para que outros países entrem nessa onda para que você se proteja de hacking, sendo que da mesma maneira que em um determinado assunto, vamos supor, eu sou dos Estados Unidos, você é Portugal, em um determinado assunto nós somos aliados, como por exemplo o direito à propriedade intelectual e à privacidade de patentes, em outro assunto nós somos concorrentes e eu posso utilizar dessa ferramenta para simplesmente tentar te espionar e tentar ter alguma vantagem, porque eu gosto sempre de utilizar esse exemplo, porque eu acredito que deve ser do seu conhecimento. O GDPR, ele é simplesmente uma resposta ao Prisma. Ele é uma resposta ao Prisma. O Prisma foi, para quem não lembra ou para quem não sabe, o Prisma foi aquele programa de surveillance feito pela NSA, do qual o maior exponente que nós temos é o Edward Snowden. Então, a conclusão que quando teve essa mesa redonda, nas universidades americanas, nós chegamos foi essa, de que você tem que pensar em incentivos e trade-offs. Quais são os incentivos? Os incentivos é que você vai trazer cada vez mais países
para o âmbito tecnológico americano, afastando tipo, o que eles chamam de Chinese menace, né, tipo, a ameaça chinesa, porque, vamos combinar, não é segredo para ninguém que a China já cria produtos chamados de vulnerable by design, né, no qual você consegue ter espionagem, a falha já dentro do dispositivo. O que não necessariamente significa que nos Estados Unidos não aconteça, mas a conclusão que nós chegamos é que, de fato, existe a possibilidade, mas você tem que pensar muito bem como é que você vai lidar com essa relação de trade-off. Porque é o que eu falei, em um determinado momento nós somos aliados, no outro nós somos inimigos, nós estamos disputando, e eu simplesmente posso utilizar essa ferramenta a meu favor. Nada me impede. E você utiliza essa ferramenta do seu favor, entendeu? Então, pensando de um ponto de vista econômico, o incentivo que você tem para não entrar nesse acordo é muito maior do que você entrar num acordo desse tipo, entendeu? Pelo menos essa é a visão que eu tenho do ponto de vista americano. Não significa que eu estou correto, tá? Não significa que a minha opinião é a correta, mas partindo do ponto de vista do que eu vejo no meu dia a dia na universidade, quando a gente fala sobre esses assuntos, sobre disputa de poder, essa é a visão que impera nos Estados Unidos. Você precisa fazer esse jogo de tentar balançar essa equação, né? Boa tarde, Caio. Boa tarde, demais presentes. Eu achei muito interessante que você tocou diversas vezes no ponto da ética, né? Você veio das ciências políticas e está agora na parte de ciência de dados, e eu estou meio que no caminho contrário. Tenho formação em sistemas de informação, mas tenho me interessado por questões do impacto da computação na sociedade. Então, eu vi que nos Estados Unidos mesmo está tendo muita teoria crítica sobre o impacto da inteligência artificial, né? Tem a Cathy O'Neil com o livro Algorithms of Math Destruction, acho que não tem no Brasil ainda. Mas, enfim, tem muita gente lá fazendo esse tipo de crítica aos impactos da computação e da inteligência artificial. E eu queria saber se no instituto aí que você trabalha, vocês têm pesquisado também sobre isso, levado essas críticas em consideração no desenvolvimento das pesquisas dos projetos que vocês têm feito aí. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta, e de fato sim, a gente sempre leva essa questão ética em toda qualquer pesquisa que a gente utiliza, porque não só porque nós queremos desenvolver ferramentas ou ferramentas e soluções para que elas não prejudiquem determinada parcela da sociedade, mas também porque existe um órgão dentro da universidade que ele regula todas as nossas pesquisas e ele nos obriga a seguir esse tipo o código de ética da universidade. Você tocou num ponto muito interessante. Eu não sei qual que é a profundidade que vocês têm sobre algoritmos de inteligência artificial, mas basicamente todos esses algoritmos eles são estatísticos. E existe a questão do viés estatístico quando você está fazendo todas essas análises. Vou dar um exemplo muito simples. Existe a discussão muito grande nos Estados Unidos de você substituir a Suprema Corte Americana por sistemas de inteligência artificial. E acredita-se que, e é algo que vocês que são do direito, vocês vão querer me matar, mas nada me faz acreditar que um juiz, uma pessoa, um ser humano, julgando um crime, ele é completamente imparcial. Nada me faz acreditar nesse tipo de situação. Só que existe um problema muito grande de você querer simplesmente mudar esse juiz por um sistema de computador. E qual que é esse problema? Se você vai treinar essa inteligência artificial em casos passados, e quando você coloca todo esse input de dado para você treinar essa inteligência artificial, para ela começar a pensar como juízes, você já tem o bias dentro do seu dataset. E esse bias vem do quê? Ele vem de pessoas negras que são muito mais acusadas de crimes menores e são encarceradas muito mais frequentemente do que pessoas brancas. Você tem pessoas pobres que acabam perdendo processos e são acusadas de crimes que talvez não cometeram. Você tem todos esses problemas que ela já vai vir na base de dados e que ele está presente em todo quanto é tipo de situação que nós
tipo de situação e pesquisa que nós desenvolvemos. Existe uma discussão muito grande em termos de ética, em termos de pesquisa, que aponta que essas tecnologias, elas são revolucionárias por um lado, e esse lado quando a gente fala sobre pesquisa, sobre experimento de campo, chamados randomized control trials, você tem sempre em toda pesquisa algo que se chama social desirability bias. Social desirability bias é basicamente o seguinte: eu pergunto para você é racista? E você, por ser uma pessoa formada e você entender que se você responder que sim, você é racista, você vai parecer uma pessoa estúpida, você vai falar o quê? Você vai mentir. Você vai falar não, eu não sou racista. E a principal ideia que nós temos, né, com essas tecnologias é que nós de alguma maneira, no futuro, nós vamos conseguir remover esse viés, né, esse social desirability bias das pesquisas e fazer com que as pesquisas elas sejam cada vez mais preditivas, né, ou que elas sejam cada vez mais eficientes, elas consigam prever de uma maneira muito mais eficaz do que antigamente. Mas, sim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente sempre está preocupado com questão ética, porque é aquilo que a gente tem conversado. Nos Estados Unidos é crime você hackear um computador, existe uma legislação muito específica falando sobre hacking, o que no Brasil ela não é tão específica em relação ao Brasil, mas ela é muito específica nos Estados Unidos e a gente precisa seguir esse código de conduta da universidade. Espero ter respondido a sua pergunta. Agora, eu vou passar a palavra para o Faleiros, vai ser o último questionamento de hoje, que a gente está avançando aqui no horário. Então, passando a palavra. Muito obrigado, Letícia. Bom, boa tarde a todos os colegas, né? Boa tarde a você, Caio, que nos trouxe essa exposição bastante ousada, né? Vou dizer aqui, até um pouco, o perdão da palavra, um pouco prepotente quanto ao fetichismo da tecnologia, e eu digo isso com muita segurança, porque, meu caro, você consegue falar sobre tantos temas interessantes e nos trazer reflexões tão importantes, mas comete alguns erros que para o direito são importantes. Eu não estou desmerecendo a tua fala, pelo contrário, mas veja, como você me fala em inteligência artificial aplicada aos tribunais, e confunde o próprio conceito de inteligência artificial com a jurimetria. Me parece um equívoco, desde logo. Mas eu não quero me ater a isso. Você desqualifica, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira e não diz claramente o porquê. Toda a doutrina hoje praticamente defende a necessidade de algum grau de regulação, se não apenas para a proteção de dados pessoais, mas talvez até para novas tecnologias, como o machine learning, o deep learning, enfim. Você acredita, Caio, que as leis são tão desnecessárias assim? E se acredita, por que acredita? E qual seria a saída? Se não é uma regulação normativa, formal, é uma regulação baseada no compliance, como você mesmo disse que segue na tua universidade. Veja o contrassenso. Eu queria que me explicasse, porque, confesso, discordo veementemente de tudo que você disse. Primeiro de tudo, eu acho legal a gente ter esse contraponto, porque, de novo, eu tenho a visão de um cientista político que está pesquisando sobre poder, você tem a visão de um jurista. O porquê que eu discordo da LGPD? Como eu disse na minha apresentação, de uma maneira muito subjetiva, mas de uma maneira muito resumida, ela herda os mesmos problemas do GDPR. E se você entende os problemas do GDPR, você entende quais são os problemas da LGPD. Os problemas do GDPR são como é que você vai estabelecer uma proteção nacional de dados, como é que você vai fazer... primeiro, como é que você vai enforçar esse tipo de legislação? Não, você não tem órgão competente, você não tem recurso, você não tem pessoal qualificado, você não tem tecnologias que façam esse tipo de verificação, né, nesse tipo de interação nesse meio. Em relação, por exemplo, ao que você disse sobre a legislação nesse ambiente, sim, eu tenho o exemplo americano e tenho o exemplo europeu, e eu acredito que nessa situação, uma norma, você tentar
implementar algo normativo dentro desse ambiente, à medida que, da maneira que os estados se comportam hoje em dia, é extremamente ineficaz e é inútil. E aí, por que ele é inútil? Como eu disse, o estado não consegue seguir o passo do desenvolvimento tecnológico, e o mais importante, você tem justamente o fato de que todas essas tecnologias, elas são, você está lidando com a indústria mais criativa do mundo. Você pode baixar algo normativo e eu simplesmente posso me utilizar dessa lei, utilizar uma brecha, cometer um crime e simplesmente falar assim, eu estou dentro da lei. E é o que aconteceu no GDPR, é o que aconteceu, é o que vira e mexe acontece nessas normas que tentam regulamentar Silicon Valley, que tentam regulamentar toda essa questão de proteção de dados, e são fatos, isso são estudos que já foram feitos, isso são ações que já estão aí. Se eu parecer prepotente, eu acho que até peço desculpas, porque não é a intenção. O que eu gostaria de mostrar é justamente a opinião de simplesmente um pesquisador que está lidando com isso. Eu entendo essa sua idealização em relação ao direito, de que o direito ele é a fonte constitucional e de que sem leis estamos à mercê de um Estado anárquico, mas nessa situação o direito ele não é a ferramenta eficaz para que seja, para resolver essas questões. Eu acredito que, para ser muito sincero, eu não sei a resposta. Se eu soubesse, eu juro para você que eu já teria publicado esse estudo e possivelmente teria aplicado esse meu estudo para um prêmio Nobel. Porque essa é a pergunta que vale $1 milhão. Ninguém sabe como é que a gente vai tentar resolver esse problema. Mas, à medida que o approach que tem funcionado, justamente é o inverso. O Estado, na verdade não é nem o Estado, é a população demandando mais segurança dessas companhias. Tanto que todas essas, não sei se você sabia desse artifício, mas, por exemplo, todos os algoritmos que são utilizados hoje na União Europeia, eles são algoritmos mais burros. Eles não são os algoritmos feitos pelo Google, justamente pela implementação do GDPR. Então, você tem justamente esses artifícios que essas empresas, esses grupos, eles conseguem ver essas brechas dentro da legislação e se aproveitar delas, porque, de uma maneira, eu tô seguindo a minha lei, tô seguindo, tipo, a sua norma, e é uma lei que ela é arcaica, que ela é ultrapassada, mas, por outro lado, eu estou tirando vantagem dessa situação porque os legisladores não têm conhecimento técnico e simplesmente deixaram um branco gigantesco onde eu posso me beneficiar. E sem contar que a gente também tem que pensar o seguinte, quando a gente está falando sobre criação de normas e regras dentro do ciberespaço, toda vez que você cria algo muito complexo em sistemas de informação, ele te deixa vulnerável. Um exemplo muito simples é o Windows. O Windows é um sistema operacional extremamente complexo, e por ser extremamente complexo, ele tem uma série de falhas. Por outro lado, se você cria uma legislação que ela é relativamente simples, você não consegue abrangir todas as implicações técnicas ou possíveis cenários, se bem que isso também é impossível, você querer abranger todos os cenários em relação à lei. Mas você justamente tem essa dualidade. Como é que você vai implementar algo que está mudando a todo momento? Você vai implementar uma legislação que ela pode ficar ultrapassada daqui a uma semana, e você vai querer julgar com base tipo, naquela legislação antiga. Você tem milhares de pessoas pensando a todo momento de como burlar essa lei. Você está lidando com pessoas que simplesmente estão acostumadas a burlar sistemas. São pessoas que estão acostumadas a burlar sistemas. Essas pessoas, é o trabalho delas. Então, nesse sentido, eu sou, de fato, uma pessoa que não concordo com tentar implementar leis e normas nesse sentido. Você vai dar margem para justamente as empresas ou grupos ou indivíduos tentarem utilizar dessa lei para falar, por um lado, eu estou seguindo a minha lei, mas por outro, eu estou continuando a fazer as coisas mais vis que eu sempre fiz, mas por outro lado, você precisa de algo para lidar nessa situação, e o que tem dado certo, pelo menos até o momento, é justamente a demanda da sociedade em relação a essas empresas, né? E as empresas, elas competem, elas têm um incentivo muito maior do que políticos para tentar criar soluções para proteger os seus dados. O político, o único incentivo que ele tem é a reeleição. E a reeleição, ela ocorre num período
no Brasil, por exemplo, de 4 em 4 anos, sendo que a empresa, ela tem o incentivo que ela tem é a perda de consumidor que vai refletir, talvez, no próximo trimestre ou no próximo mês, entendeu? Então, tipo, são coisas que a gente precisa pensar quando a gente está lidando pensando nessa situação sobre normas e inteligência artificial e cibersegurança. Obrigado, Caio. Eu acho importante essa sua posição, te agradeço pela elucidação, mas eu me permito aqui um complemento. Vamos lá. Estados Unidos, que é a sua base, professor César Hidalgo, do MIT, professor Frank Pasquale, Universidade de Maryland, professor Timu, Universidade de Colômbia, todos dizem que a regulação é necessária, ainda que em descompasso com a inovação. Esse é um dilema anunciado. Todos sabemos que a tecnologia não caminha para e passo com a regulação estatal. Mas eu vou um pouco além, vamos pensar na Europa. Você é um cientista político, professor Paulo Gerbaldo, do King's College de Londres, excelente voz para a discussão do assunto, mesma coisa, regulação é um problema hoje? É, mas qual é a proposta, como você vai melhorá-la? Não dá para viver na utopia de um cyberanarquismo, de um Estado sem regulação para as tecnologias. Outro, professor Rolf Weber, Universidade de Zurich, tem uma obra especificamente direcionada a isso tudo que você está destacando. Ele aponta 5 caminhos. Legislação baseada na fidúcia com o usuário, proibição de certas práticas que estarão descritas nas cartilhas de compliance, que seja, segurança da informação num diálogo interinstitucional e transversal nas disciplinas, não apenas no direito, mas trazendo para dentro do direito a técnica, utilização de regulação que restrinja os usos e abusos dos dados pessoais, é aí que está a LGPD. E o quinto, que as agências reguladoras, se você diz que não servem para nada, que funcionem a partir de task forces, que funcionem a partir da presença de pessoas como você, que trazem a técnica para esse debate. É muito fácil vir aqui dizer que não serve para nada o direito e não apresentar uma proposta. Qual é a sua proposta? Só para complementar o que eu falei, eu acho legal porque você trouxe justamente todos os pontos no qual o nosso instituto, ele bota em prática todas essas teorias e todas essas utopias que a gente diz que dentro do laboratório que são utopias, né, de pessoas que acreditam que a lei, ela consegue ser aplicada nesse cenário. E é o que eu já acabei de te falar. Nós mostramos, e existem diversos estudos, inclusive, do nosso departamento, e eu, inclusive, recomendo que você procure sobre nosso experimento de campo que nós fizemos no GDPR, e ele simplesmente mostra que o GDPR é extremamente ineficiente. Extremamente ineficiente. E, inclusive, eu posso encaminhar para você esse estudo, e esse é o nosso trabalho. Desculpa, é deficiente ou inútil? Ele é deficiente. Então, a gente consegue, o ponto é, a gente consegue trazer todas essas teorias para a prática e elas não funcionam. No mundo real, muitas das coisas que a gente idealiza, elas não funcionam. Então, eu acho interessante você trazendo todos esses pontos, e é justamente essa discussão, eu acho engraçado que o que você está me falando, é justamente quando os teóricos vêm querer discutir com a gente sobre aplicações e sobre o que a gente chama de feasibility, né, tipo, a habilidade de tornar essas coisas reais nesse ambiente. E quando a gente monta um experimento, ou quando a gente tenta fazer um estudo empírico sobre de como essas situações elas dariam certo ou elas não dariam certo, o que a gente tem é justamente a negativa, de que eles não funcionam. E a proposta, que por enquanto, de novo, eu não tenho proposta. No momento, a gente está naquele limbo. É até chato falar esse tipo de situação. Você fala, você critica, mas você não traz nenhuma proposta. Infelizmente, o nível de pesquisa que nós estamos hoje no mundo em relação à cibersegurança, isso não sou só eu. São diversas universidades. Da mesma forma que você apontou professores, eu posso apontar diversos professores. E a gente volta naquela questão da metodologia eu vou escrever algo e vou citar referências que concordam com a minha visão. E é aí que entra justamente a ideia do trabalho empírico, que você bota essa discussão, como, por exemplo, que você acredita e no que eu acredito de lado, e a gente tenta ver se as coisas funcionam ou não. E os resultados que nós temos até o momento é de que elas não funcionam, entendeu? E, infelizmente,
é o que eu falei. Eu não tenho como falar para você, a melhor solução é a gente simplesmente deixar a situação do jeito que está. Eu estou limitado pelo conhecimento que a gente tem. Se você tiver alguma outra proposta e que consiga provar que os estudos que foram feitos tanto pelo departamento quanto pelas universidades que pesquisam o assunto, como Harvard, MIT, UCLA, Berkeley, Yale, todas as universidades, cara, eu acho que você está no caminho certo, e é justamente isso que a gente está aqui. Você não concorda com essa visão, eu não concordo com a opinião da norma, mas não significa, por exemplo, que a gente não pode tentar bolar um outro experimento. Inclusive, te faço o convite a tentar pensar em um experimento que a gente possa tentar implementar no laboratório, que você acha que talvez dê certo, porque opiniões são sempre bem-vindas, são sempre bem-vindas. E nessa situação, é chato falar esse tipo de coisa, mas é um campo novo que nós não temos muita informação. A gente está tentando desenvolver informação e é o que eu falei. Eu acho que é interessante você ter esse approach nessa discussão que a gente está tendo, porque esse era o meu objetivo. A gente precisa instigar a discussão, a gente precisa instigar o debate. E nesse momento, majoritariamente, todos os estudos mostram que a regulação ela é ineficiente. Ela não produz o resultado que ela deveria produzir. Obrigado. Caio, muito obrigado pela exposição. Estamos tendo aí um excelente debate, né? O que é realmente o propósito, né? Nós fomentarmos essas discussões. Infelizmente, a gente não consegue mais prosseguir, né, nas perguntas, em função do tempo, né, que já está avançado, em função da nossa proposta. Mas eu quero apenas passar agora, não sei se o Caio tem alguma consideração final a fazer, se gostaria de falar alguma coisa antes de nós darmos aqui os anúncios finais de eventos futuros e outras atividades. Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu espero que vocês tenham uma série de questionamentos e que vocês, como a última pessoa que acabou de fazer a pergunta, vocês tenham essas considerações na cabeça, porque, de novo, como eu falei no começo da minha apresentação, eu sou respaldado pelos estudos e pelos dados que nós geramos no departamento e por outros estudos. O que não necessariamente significa que eu estou 100% do tempo correto. E é por isso que eu gostaria que vocês também fizessem essa análise de que talvez algumas soluções sejam cabíveis e outras não. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês não tenham morrido de tédio durante essa discussão. Porque é uma discussão que ela envolve um ambiente técnico e ela envolve um ambiente político. E são visões, às vezes, que são conflitantes e às vezes nem tanto. Então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra. E agradeço a atenção de todos vocês. Com certeza, Caio, muito bem-vindo à sua palestra e você traz essa visão que é diferente das abordagens que nós estamos acostumados no campo do direito, né? Claro que há muitas controvérsias, né? Há pontos polêmicos, né? Mas é uma abordagem que, de fato, é carente, como você mesmo diz aqui no Brasil, né? Esse tipo de análise, esse tipo de pesquisa. Então, te agradeço por trazer essa abordagem e que proporciona mais um elemento para os debates teóricos também, né? Então, eu vejo que a experimentação com a teoria, elas vão caminhando juntas também, né? Nas contraposições, nos consensos, mas acho que há uma construção, né? O caminho é esse.